aqui hoje para conversar um bocadinho sobre emocionamento saudável no meio da crise. É um assunto relevante, mas é denso, também é mesmo denso, e não dá para esgotar todos os pontos que são interessantes e que nós gostávamos de esgotar. Mas nós vamos tentar falar de uma forma simples, também não muito demorada, e ao final podemos também ter um momento para perguntas, para tirar alguma dúvida. Portanto, se tem caneta, se tem papel e quiser anotar, eu acho que é interessante. Pronto, gostamos de começar então essa fala a dizer que o homem é um ser social, tá? Por que eu estou a dizer isso? Porque o homem, sendo um ser social, como Deus nos criou, ele precisa e tem necessidade de relacionamentos. Faz parte da nossa condição humana nos relacionarmos. Isso é importante na compreensão da emocionalidade, porque perpassa pelas relações. Hoje em dia disse que nós devemos ser independentes e devemos buscar nossa própria satisfação, mas a verdade é que nós não ficamos bem no mundo se estamos solitários, se estamos sozinhos. Por isso, essa condição de ser social e necessitar de relacionamentos é muito importante. A outra coisa que o homem também é um ser integral, faz parte de ser integral. Nós somos compostos por várias dimensões na nossa vida. Nós temos essas dimensões, elas são importantes para serem vivenciadas. Nós não podemos vivenciar apenas um aspecto da nossa humanidade. Porque se nós negligenciarmos algum aspecto da nossa humanidade, certamente não estaremos saudáveis. E o que seriam então essas dimensões do nosso ser? É a dimensão física, é a dimensão emocional, é a dimensão espiritual e intelectual. Eu não posso viver a desconsiderar a emocionalidade e só pensar na intelectualidade, no meu trabalho, como desempenhar o meu trabalho e ignorar outras partes daquilo que me faz ser humano. Portanto, é importante nós vivermos a nossa humanidade de uma forma coesa, equilibrada, nem pendendo demais para a emocionalidade, nem pendendo demais para a espiritualidade e desconsiderando os outros aspectos daquilo que me faz ser humano. Mas hoje nós não vamos falar das outras dimensões, vamos aqui a falar hoje sobre a dimensão emocional. Todos nós, seres humanos, somos dotados de um repertório emocional, de emoções. E para que servem essas emoções? Segundo um grande psicólogo, John Marshall, ele diz que as emoções têm função. E a função primordial das emoções é sobrevivência, é garantir a nossa sobrevivência no sentido de adaptação. As emoções nos ajudam a nos adaptarmos em situações diferentes, diversas e até perigosas. Mas as emoções também, além de nos ajudar nas adaptações, ela também nos ajuda a nos percebermos. A emoção é um sinalizador de que alguma coisa se passa em mim e eu preciso dar atenção para isso que eu sinto aqui dentro e que nem sempre eu consigo nomear. Então, essa é uma das funções que a emoção tem também na nossa vida. Um outro aspecto interessante é que a emoção, ela também me ajuda no fator social, na interconexão com a outra pessoa. É aquele sentimento, aquela sensação de que quando eu conheço uma pessoa, eu simpatizo com ela. Algum aspecto, qualquer coisa nela chamou minha atenção, isso facilita essa minha pulsão, né? Esse meu movimento de me relacionar, então, com esta pessoa. Então, as emoções, elas são importantes e fundamentais na nossa vida. Cada emoção sinaliza uma coisa diferente. Mas eu também não posso deixar de falar sobre emocionalidade sem considerar o contexto em que eu vivo. Nós estamos a viver num mundo globalizado. A nossa sociedade alia capitalismo, alia tecnologia ultramoderna, vai aliar também informação e conhecimentos que estão
em constante mudanças. E eu preciso considerar essa realidade quando eu vou pensar, então, em emoções. Na sociedade em que nós estamos, há muitos estímulos para todo lado. É muita distração. É mais do que eu consigo captar e absorver. Isso tem um impacto na minha vida. Que é, se eu não consigo absorver a quantidade de estímulos que há ao meu redor, eu começo a perder uma capacidade importante, que é essa habilidade de me relacionar com o outro. As tecnologias estão aí para nos provar isso. Se vocês forem, por exemplo, ao shopping, na praça da alimentação, há ali famílias que estão sentadas ao redor de uma mesa e não se ouve uma palavra. Todos estão com o telemóvel à mão. E isso, então, dificulta a minha capacidade de me relacionar, porque para me relacionar eu preciso me envolver, eu preciso estar apto a ouvir, e nem sempre na relação eu ouço aquilo que eu gostava de ouvir. Então essa capacidade nós estamos a perder por causa desse contexto em que nós estamos a viver. Então, já pararam para pensar? Que coisa tão interessante. Nós temos aqui então uma balança e nós temos aqui um mundo super globalizado, com muita informação, tecnologia que teoricamente deveria facilitar a nossa vida. Mas no outro contraponto, eu tenho pessoas que compõem essa sociedade que está cada dia mais adoecida. As pessoas estão cada vez mais empobrecidas de si próprias, mais ensimesmadas, mais ansiosas, mais temerosas. É um contrassenso, é um contraponto. Mas é para isso que nós estamos a caminhar. E nós não podemos não pensar nisso e considerar as nossas emoções. Então, Rose, diante de um mundo assim, com tanta informação, distração, entretenimento, os nossos filhos que andam pela faculdade, eles têm tanta dificuldade de saber para qual direção caminhar, porque são tantas opções. Dentro de uma área, tem milhares de outros desdobramentos e é muito difícil decidir. As nossas crianças já tão pequeninas têm crise da ansiedade. Quando entra na casa, tem brinquedos imensos e de várias cores e de vários tamanhos. Quem nunca viu uma criança que entra num quarto com muitos brinquedos? Ela pega em um, mexe. Ela pega no outro, mexe. Ela mexe em todos e não brinca com nenhum. Por quê? É muita informação. E se uma criança não consegue lidar, a criança que é imatura, é suposto que ela não consiga lidar com isso. E nós, que teoricamente deveríamos ser um bocado mais maduros, também não sabemos lidar com a quantidade de informação. Então, como que nós vamos manter a nossa emocionalidade saudável em meio a este cenário? Primeiro eu preciso pensar no que é o conceito de saúde emocional. Saúde emocional é ter a compreensão sobre emoções, sentimentos, comportamentos, e a partir desta compreensão, então, eu desenvolverei capacidade para agir. Mas, Rose, então, afinal, o que é emoção, sentimento, comportamento? São coisas distintas, mas que funcionam juntas. Mas é importante, se calhar, nós percebermos. Então, o que são as emoções? A emoção é um mecanismo de ação que há no nosso repertório, no nosso corpo. O que é isso, Rose? Mecanismo de ação. É uma resposta que o meu corpo dá imediatamente quando ele recebe um estímulo. Esse estímulo pode ser qualquer coisa, fora de mim, externamente ou internamente. E quando o meu corpo recebe esse estímulo, ele imediatamente despoleta, desencadeia uma série de reações químico-físicas dentro do meu corpo. Então estamos aqui nessa sala, mas de repente, ouve esse barulho, nós nos assustamos. É imediato, eu não penso. É uma coisa que é automática. Eu não tenho controle sobre. É uma coisa rudimentar. Por quê? Porque acontece tão imediatamente antes que eu consiga elaborar um pensamento sobre o que foi este barulho. O meu corpo já reagiu. E também é fisiológico.
forma que eu possa ver. Por exemplo, se é um barulho, eu posso pular, dar um saltinho, não é? Também as minhas mãos podem ficar geladas, o meu coração pode acelerar, não é? A minha pupila dilata, reações físicas que acontecem comigo. E dentro de mim, o que acontece? São secretadas e libertadas imensas hormonas, dependendo da situação, do evento que aconteceu, do estímulo que ocorreu. Isso é emoção. É assim. É rápido. Então, o que é o sentimento? O sentimento é alguma coisa altamente complexo. É uma atividade mental. Mas o que é isso, Rosa? É a interpretação que eu faço dessa reação física. Além disso, é também a avaliação que eu faço do entorno, do evento, do que estava ao redor. Mas também não é assim tão simples, porque esta interpretação, ela está cheia de conteúdo que é meu, individual, que tem a ver com os meus aprendizados, com aquilo que eu vivenciei, com o conceito que eu dou para as situações. Então, quando o barulho acontece, eu reajo, há uma reação imediata no meu corpo, que vai me gerar uma sensação. Isso em segundos. E aí entra o sentimento. O que terá sido isso? Então, eu olho lá para fora. Eu olhei e vi que foi um acidente de carro. Tá? Então, eu percebi rapidamente que aquilo ali é um sentimento foi um acidente de carro. O que eu posso pensar? Ok, foi um acidente de carro, só tinha uma pessoa, mas pelo que eu vi não se magoou. Ok, passou. Eu senti aquilo, interpretei, não era um perigo para mim. Então, o que acontece? Esse pensamento, que é também cheio da emoção, ele vai desarmar essa reação emocional que eu tive no meu corpo, tá? E eu vou ficar, ok, foi um acidente, ninguém se magoou. Eu vi uma pessoa, um homem, por exemplo. Quando ele olhar para esta situação, ele vai perceber, olha, o carro não ficou muito estragado, o pneu saiu, foi uma batida assim, assado, mas também não foi nada. Desarmou. Percebeu? Se fosse uma mulher, viu que havia pessoas, em geral. O homem viu o carro, o estrago, como foi. Percebem? Todos vimos a mesma coisa, mas cada um tem um pensamento, uma interpretação diferenciada. Por quê? Porque isso vai depender da bagagem que eu tenho, das vivências que eu adquiro. Se eu estou a andar na rua e de repente o meu corpo capta algum estímulo, sei lá, se foi o passo, ou se a pessoa fez algum barulho, eu estou a andar e eu percebo que tem alguém atrás de mim. O meu corpo, imediatamente, quando percebeu, ficou em alerta. E foi esse alerta que me fez pensar, tem alguém atrás de mim. Então, eu me viro. Comportamento. Comportamento é o resultado da emoção, mais o sentimento e a elaboração disto. Então, eu olhei para trás e vi uma pessoa. Se no meu repertório, se aqui na minha mente, nas minhas noções, eu tenho uma imagem do que é uma pessoa perigosa, e eu vim do Brasil, e lá no Brasil tem assalto, quando eu olho para essa pessoa, se ela me parece perigosa, eu vou gerar um sentimento. Qual é? Medo. Isso vai fazer com que as minhas reações emocionais se potencializem. O meu corpo, então, vai se preparar para andar mais rápido, fugir. Percebem? Eu pensei, elaborei o sentimento e depois eu fiquei pensando, essa pessoa é perigosa. Ela vai vir atrás de mim, ela vai me assaltar, eu tenho que achar um lugar para me esconder, eu tenho que correr. É isso? Eu vou começar a pensar. E o sentimento vai potencializando aquela sensação desagradável que eu tenho dentro de mim. Perceberam? É assim que acontece. Agora, a mesma situação, eu estou andando na rua, eu percebo alguém, o meu corpo se abre. Tem alguém atrás de você. Comportamento, olhei. Mas eu vi uma figura que não me pareceu perigosa. Aliás, até me lembrou alguém. Eu viro para frente, continuo a andar, e eu penso, ok, é só uma pessoa, está distraída. Por quê? Porque eu fiz uma associação. Uma pessoa não perigosa. Não me causou. Então, o meu sentimento é, ufa. Aí eu começo a desarmar aquele mecanismo de ação. Então, a emoção, ela é ação. Ela vai para frente, né? Então, uma emoção, sentimento,
e comportamento agem de forma muito junta, né? De uma forma muito coesa. Pronto. Uma coisa que eu gostava de desmistificar que é importante. Não há emoção, sentimento ruim, emoção, sentimento bom. As emoções são boas sempre. Por quê? Porque elas são os sinalizadores. Se nós sentimos uma emoção, então nós devemos pensar, algo se passa comigo. Agora, o que acontece é que há emoções e sentimentos que são agradáveis. A alegria é agradável, é bem-estar, eu quero repetir isto, eu quero fazer essa coisa novamente. Mas há sensações e há emoções e sentimentos que são desagradáveis, porque as reações do meu corpo são desagradáveis. Por exemplo, raiva. Raiva é desagradável. Gera em mim uma coisa que eu não sei dizer o que é, mas parece que eu ganho uma força e geralmente, quando eu tenho raiva, eu tenho as minhas extremidades ganham uma determinada força. E a vontade que eu tenho quando eu tenho raiva, bater o pé, atirar, bater em algum lugar, tirar coisas, gritar, falar mais alto, é uma sensação desagradável. Mas a raiva não é ruim. A raiva é tão importante quanto as outras emoções, porque ela sinaliza que algo se passa, algo me incomoda. O que eu tenho que fazer? Me perguntar, por que eu fiquei com raiva? Porque o contexto em que nós vivemos rouba-nos esse momento de nós pararmos e pensarmos sobre nós e fazermos perguntas. Por que eu estou tão irritada? Por que eu estou com raiva? Essa pergunta é importante para que eu consiga, então, me perceber. Então, não há emoções que são boas, que são ruins. Há emoções que têm sensações que são desagradáveis. Como eu disse, assim como nós não podemos negligenciar as dimensões do nosso ser, nós também não podemos negligenciar e querer esconder as emoções. Eu não posso pensar, eu não quero sentir raiva. Eu tenho que pensar, eu estou com raiva. Eu estou com raiva. Mas por quê? É justa a minha raiva? O que me deixa ficar com raiva? Eu preciso perceber. Para que quando a coisa aconteça, eu sinta a raiva, mas eu consiga senti-la de uma forma que seja mais adequada. Ok? Então não existe essa coisa de emoções que são ruins. Então eu quero dar um exemplo de como as emoções podem nos ajudar, por exemplo, no processo de adaptação. Eu tenho uma filha mais velha que se chama Ana Clara. E nós chegamos cá em Coimbra há pouco tempo. E o sentimento da minha filha quando nós chegamos logo em setembro foi: eu não quero estar aqui. E nós começamos a perceber a Ana Clara mais irritadiça. E ela dizia essa frase: eu não gosto de estar aqui. Eu não quero ficar aqui. Eu quero voltar para Guimarães. Aqui é ruim. Então, olhem a frase. Nós chegamos, contexto, saímos de um lugar conhecido, havia afetos, e viemos para um outro lugar, desconhecido, ainda sem afetos. Ok? Então, ela sentiu o quê? Tristeza. Mas ela é imatura, ela não soube perceber o que se passava. Então ela pensou, bem, se eu estou aqui e eu estou a me sentir não muito bem, logo eu estou triste. E se eu estou triste, significa porque esse lugar não é bom, portanto eu não quero ficar. Foi essa a conclusão que ela teve. E às vezes ela chorava, comportamento. Então, quais são os comportamentos que eu vejo nessa narração? Tristeza, choro, irritação, não é? São comportamentos que ela dá. E ela tem uma frase: eu não quero estar aqui. Aqui não é bom. Tá? Quais são os sentimentos que eu observo? Saudade, porque ela, em Guimarães era melhor, eu gostava de lá estar. E então o sentimento foi esse: saudade e tristeza. Agora, uma pessoa que é madura vamos interpretar agora isso que se passa. Por que ela sentiu tristeza? A tristeza serviu para quê? A tristeza serve para nós refletirmos. Se nós nos sentimos tristes, nós temos que pensar: ok, eu estou triste. Por quê?
estou triste porque alguém morreu. Ok, beleza, eu sei. Então, a morte de alguém pode me fazer refletir sobre a brevidade da vida, sobre a importância dos relacionamentos. Eu preciso me permitir ter essa reflexão, ok? No caso da Ana Clara, o que era? O corpo dela estava respondendo. Local hostil, local hostil, local hostil. Por quê? Porque ela não conhecia. Se o corpo e a emoção servem para que eu me adapte, é normal que quando nós mudamos de um sítio para o outro e o corpo, aquilo não me é familiar, o meu corpo, dentro de um mecanismo interno, posso estar ali excretando hormonas que levam a essa coisa, que é a reação de que esse lugar eu não conheço. Ok? Então ela ficou com esse sentimento, mas ela não fez essa interpretação, mas o fato é, o corpo começou a liberar coisas, hormonas, e ela se sentiu triste. E a questão é, o corpo estava sinalizando, aqui tem perigo. Então nós conversamos com ela, filha, isso que tu estás a sentir é tristeza porque tu não conheces Coimbra. Nós ainda acabamos de chegar. Percebe? Então nós temos que primeiro conhecer, nós temos que dar uma chance, estar abertos para conhecer. Guimarães era bom? Tinha saudade lá? Fizeste amigos lá? Mas também vais fazer aqui, mas precisas te abrir. Ok? Então essa interpretação ela não teve, mas nós a ajudamos. Então, depois disso ela ficou melhor e depois ela se permitiu estar neste lugar. Conhecer as pessoas. Então o sentimento de tristeza foi embora, porque aquele ambiente passou a ser habitual. Percebem como o nosso corpo reage? E assim, muitas pessoas que mudam de país, às vezes sentem essas coisas. Então, diante de tudo isso que nós estamos aqui a dizer, como nós podemos nos manter saudáveis emocionalmente? Como fazer, então? Temos aqui, como eu sou bíblica, 7 pontos. O primeiro deles é nomear, reconhecer e controlar os sentimentos. É um bocado disso que eu já falei. Perceber o que se passa comigo, fazer essas perguntas, saber o que está acontecendo, se eu estou com raiva, se eu estou triste, ou se eu estou a sentir alguma coisa que eu não percebo muito bem. Então, eu preciso parar para me olhar. Por que eu estou a me sentir assim? Isso aqui é fundamental para que eu comece a ter saúde emocional. Desenvolver a capacidade de expressar claramente nossos pensamentos e os nossos sentimentos. De novo, já falamos sobre isso. Se nós estamos num mundo que tem muito entretenimento e tem muita distração, é natural que eu perca essa capacidade. Primeiro, de perceber o que eu estou aqui a pensar. E depois, se eu não consigo perceber o que eu estou a pensar, às vezes eu também não vou conseguir perceber os sentimentos. Rosa, é muito fácil para ti, porque tu estudas e tal, tem a maior facilidade para perceber o que é tristeza, alegria, raiva, dor, sei lá o quê. É mais fácil para ti. Mas eu sou leigo, eu não sei tudo isso. Então, uma dica. Primeira coisa, o que tu estás a pensar? Estás a sentir alguma coisa que não consegues nomear? Então, pare e pense. O que eu estou a pensar? O que eu estou a pensar é positivo? Então, é natural que eu me sinta melhor. Mas se o que eu estou a pensar é uma cadeia de pensamentos que são negativos e destrutivos, isso é como um ciclo, isso é como uma bola. Eu penso, eu não sou capaz. Eu não sou capaz, vão me ridicularizar, eu vou ser humilhada. A tendência é eu desencadear uma série de pensamentos negativos. Então, para eu perceber o que eu estou a sentir, eu preciso fazer esse exercício. De pensar o que isso está passando na minha mente. E depois, ter a habilidade de falar, expressar, conversar. Não é? Conversar comigo mesmo e conversar com o outro. Uma coisa importante, ter consciência de que o nosso passado impacta o nosso presente. Isso aqui tem a ver com coisas que se passaram na nossa vida. Cultura emocional familiar. Como é que os nossos pais, ou lá na casa, na minha casa, com os meus cuidadores, como é que eles vivenciavam a emoção? A forma como a nossa família vivenciava a emoção provavelmente
será a forma como nós vivenciamos. Lá na minha casa, quando eu era pequenino, havia afetividade? Se não, hoje eu terei mais dificuldade para demonstrar o meu afeto. Como é que os meus pais e as pessoas que cuidavam de mim lidavam com a raiva? É assim, não se pode sentir raiva, isso aí é uma coisa que tens que engolir. Não se pensa nisso, não pode ser assim. É a forma como eu vou fazer hoje. Então, olhar para trás é importante. Outra coisa, eu tive vivências que foram dolorosas. Coisas que eu vivi, situações que eu vivi, vão ser armazenadas na minha cabeça como memória. Mas aquela situação que eu vivi vai estar cheia de conteúdo emocional. E se for um conteúdo emocional doloroso, aquilo vai ficar aqui dentro. Eu não resolvi. Eu era pequeno e aí aconteceu que um dia o pai deu-me uma surra. O que eu entendi? Não me ama, não gosta de mim. E eu guardo aquilo. E aquilo fica ruminando. O meu pai podia ser uma pessoa boa, tranquila, muito bom, mas aquilo ficou. Aí eu penso que, era coisa de criança, passou. Eu sou adulto. Hoje eu sou adulto. Estou vivendo a minha vida, acontece um evento, qual a coisa que vem na minha cabeça? Ou não vem na minha consciência, mas começa é como se fosse, é o que nós dizemos que está lá no inconsciente, não está presente, mas interfere na forma como eu reajo. Há alguma figura, por exemplo, que está a se relacionar comigo, ou uma sensação que eu tenho de desamor, que alguém muito querido não gosta de mim, ou o fato de não conseguir confiar nas pessoas, porque lá, embora não esteja na minha consciência, lá no passado uma figura que era importante não amou-me, ou pelo menos eu entendi que não me amou. Percebe? As coisas do passado, elas interferem. Então, o que eu tenho que fazer? Eu preciso tomar consciência, eu preciso olhar para trás. Nós não fazemos porque é doloroso. Nós não fazemos porque achamos que não é importante. Mas isso reverbera no nosso presente. Nós precisamos nos relacionar. Não é que as pessoas da nossa casa não sejam as pessoas favoráveis. Não é isso. Mas é que, às vezes, estar com as pessoas da nossa casa, elas também estão tão adoecidas quanto nós e não conseguem ter uma perspectiva diferente. Então, uma pessoa de fora. Minha gente, quando nós nos relacionamos, nós precisamos quebrar uma coisa que é: tire as expectativas de que você não vai se magoar. Nós somos todos falhos. Todos nós, por melhor que sejamos, em algum momento pode falhar. Eu não posso deixar de me relacionar porque eu tive uma experiência que foi ruim. Eu confiava na minha amiga e ela traiu-me. Eu não posso pegar esta experiência e fazer dela a razão da minha vida. Eu nunca mais me vou relacionar a esse nível com as pessoas. Eu não posso. Porque, eventualmente, as pessoas vão falhar. Mas eu preciso me relacionar. Relacionamentos que sejam profundos. Não é um olá. Não é um oi. Não é mascarar as coisas. É relacionamentos que sejam profundos. E ter a capacidade, é só através do relacionamento que eu vou conseguir experimentar um dia que eu vou ter que ter paciência, um outro dia que eu vou sorrir bastante, um dia que eu vou ouvir, mas no outro dia eu vou falar. É com o outro que nós desenvolvemos essa habilidade. Sem o outro, eu não consigo nem perceber muito bem quem eu sou. Porque eu posso achar uma coisa sobre mim, mas a Marília que começa a caminhar comigo, ela vai perceber coisas que se calhar eu não percebo. Mas isso só acontece na relação. Por isso é importante ter relações significativas para que eu tenha saúde emocional. Identificar-se com os outros e ter por ele compaixão. Se eu não faço as coisas anteriores, se eu não paro e tiro tempo para me perceber, como é que eu vou ser tolerante com o outro? Eu não vou ser. Vai ser difícil, porque aquilo que é diferente de mim geralmente causa-me medo. E quando eu tenho medo, eu afasto. Se eu não olho para mim e percebo que eu sou egoísta demais, eu não vou perceber que às vezes uma ação minha pode ferir o outro, porque eu só estou interessado em mim, no meu prazer, na minha satisfação. E aliás,
sociedade onde o que está posto é busque o prazer. Tu tens o direito de buscar o prazer. É isso que a sociedade está a dizer. Portanto, quando vem o sofrimento, eu estou a sofrer. Eu nem sequer reflito sobre o sofrimento. Esta sociedade não está preparada para o sofrer. Não. Alto nível de frustração aqui. E o sofrimento também nos pode ensinar. Mas eu não quero sofrer. Respeitar e amar as pessoas sem tentar mudá-las. Isso é muito difícil. Eu estou até hoje tentando mudar o Nenê. Olha, não consegui. Umas coisinhas só. Foi ponto positivo para mim. Mas não dá. Ou eu percebo ele, eu percebo o outro com as falhas que ele tem e eu preciso ser paciente. Eu preciso amar, eu preciso tentar perceber antes de julgar. Às vezes, nós sentimos coisas e nos comportamos de outra maneira. O Dinei fala sempre isso, cara. Isso é uma verdade. Às vezes eu sinto coisas que são dolorosas ou que eu acho ruim em mim, mas eu quero disfarçar. Então eu tenho um outro comportamento. Então nós não podemos julgar as pessoas apenas pelo comportamento. Por isso nós precisamos tentar perceber o contexto daquela pessoa. E por fim, vivenciar nossas dores e as nossas perdas. Ai, Rose, vivenciar a dor e a perda é muito difícil, né? Mas é na dor, é na crise que eu começo a me perceber melhor. Eu preciso vivenciar. Se é para chorar, eu preciso chorar. Qual é a questão? A questão é que eu preciso vivenciar a emoção e o sentimento, mas depois eu preciso levantar e prosseguir. Alguém morreu? Nossa, dói. Reflexão. A vida é passageira. Olha, eu estou perdendo oportunidades. Eu tenho que mudar qualquer coisa aqui. Portanto, eu tomo decisões. Lembra? A emoção é o mecanismo da ação. Me leva para ter alguma atitude. Então, depois do momento de tristeza, eu vou repensar a minha vida e vou pensar, agora eu quero priorizar os meus relacionamentos. Pois eu perdi um filho. Como é que se ultrapassa isso? Eu tenho outros. Então, dói-me e vai doer talvez toda a minha vida. Mas eu tenho outros filhos. E eu preciso levantar. E eu preciso fazer valer a pena com quem está vivo. Percebe? É viver a emoção, não negá-la, mas ultrapassá-la. De uma forma que seja saudável. Então, todo esse processo, todos esses elementos da saúde emocional começam a me levar para um processo de amadurecimento. Amadurecimento é a capacidade de reconhecer em mim pontos fortes e colocá-los em prática. Reconhecer o que eu tenho de bom. Quais são as minhas qualidades? Eu preciso saber e preciso potencializá-las. Eu preciso colocá-las em prática. E depois, entrar em contato com os meus pontos fracos e admiti-los. Nós temos dificuldade em perceber o que é ruim em nós e que não está bom. Precisamos fazer isso para que possamos mudá-los e transformá-los. E temos que ter a capacidade de sorrir de nós mesmos. Errar, nós erramos. Mas vamos nos afundar porque erramos? Erramos. Somos humanos. Ok, então vamos levantar e vamos tentar novamente. Um outro caminho que seja diferente. Foi o que Freud falou. O grande teste para sabermos quão equilibrados e saudáveis somos e estamos na nossa vida, com certeza, são as crises e as adversidades. Porque imagina, nós estamos aqui, nós acabamos de falar de vários aspectos que promovem saúde emocional. Então, estamos a viver a nossa vida, aqui estamos bem, o Covid não nos apanhou, mas aqueles que apanhou estamos bem, sobrevivemos e ultrapassamos o Covid. Mas aí vem uma crise maior. E na crise maior, a crise nos testa, porque força os nossos limites, desgasta as nossas máscaras e revela como nós agimos de verdade. Eu achava que eu era paciente, muito paciente. Até
numa situação de grande pressão. De grande pressão. Eu acordava já com raiva. Que droga, eu estou aqui! Por que eu acordei? E claro, lá está a pessoa que eu não consigo mudar. É sempre o culpado. A culpa é do Diné. E nós estamos aqui. A culpa é dele. Porque ele não fez isso, porque ele não fez aquilo, porque não sei o quê. E às vezes ele acordava e ele dizia, bom dia. Eu, bom dia! Que bom dia! E ele, o que eu fiz? Nós acabamos de acordar. Calma, alô, sou eu, né? Eu pensava que eu era paciente. E aí teve um dia que eu entrei na casa do banho e falei assim, eu não aguento mais. Tá muito difícil. Ajuda-me. Eu estou irritada, eu estou chateada, frustrada, eu estou aqui, eu não queria cá estar. Admiti. Depois eu pedi ajuda. Eu ajuda-me. Ajuda-me na minha dificuldade. Depois eu falei, olha, cheguei para ele, que era o culpado, eu achava. Olha, eu acho que tu és o culpado. Nós estamos aqui assim, assim, assado. Mas olha, desculpa, mas foi o que eu achei. Conversamos, viu? Relacionamento, outra pessoa, tá? A importância do relacionamento. E isso foi melhorando. Ok? Então, as crises mostram se nós de fato aprendemos, se nós de fato estamos a colocar em prática esses elementos que fazem parte da nossa saúde emocional. Quando a crise vier, pense na crise como uma floresta. Pense na crise como uma floresta. O problema, olhe o problema como um todo, olhe a dificuldade, o impasse como um todo. Não olhe apenas para uma árvore, não olhe apenas para um detalhe do problema. Não fique se, por que eu estou aqui se tu não tivesses feito isso? Procurando um culpado. E isso não me leva para lado nenhum e faz com que eu me sinta ainda mais irritada, com mais raiva. Lembra, o pensamento ele vai potencializar aquela sensação desagradável. Não resulta. Eu continuo no problema. Ok? Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho uma crise, há uma adversidade, o meu pensamento está rolando. Meu Deus, o que eu vou fazer? E agora? Começa os pensamentos. Então, pare. Stop. Sabe uma coisa? Nós não temos o poder de não pensar coisas. Nós não temos esse poder. Os pensamentos assaltam-nos. Especialmente os pensamentos ruins. Eles assaltam. Pensamento bom não é muito comum de nos assaltar. Vou ganhar o prêmio em dinheiro. Esses pensamentos não costumam nos assaltar, não é? Mas vou ser assaltado, vou perder o emprego, vai acontecer qualquer coisa com a minha família, alguém vai morrer. Esses pensamentos assaltam. Nós não temos o poder de não pensar, mas temos a oportunidade de pararmos uma linha de pensamento. Como? Para! Stop! Faz isso com o pensamento. Fala isso, pare, stop, respire. Respire, inspire e expire. Rosi, olha só, estou no meio da crise, vou parar e vou respirar. Isso faz muita diferença. Porque quando nós respiramos, o oxigênio entra no nosso corpo, oxigena o nosso cérebro e começa a desarmar os mecanismos, aqueles fisiológicos, que é em mim. Nós percebemos, quando nós começamos a respirar, e a respiração é intencional. Eu vou inspirar, eu preciso prestar atenção, estou respirando, conta até 3, segura, 1, 2, 3, solta, fala para você mesmo na sua mente. Quando tu fazes isso, duas coisas acontecem. Eu estou trazendo o meu pensamento para essa coisa, eu preciso respirar. Efetivamente eu estou dizendo, conta até 3, 1, 2, 3... E eu parei o pensamento e estou fazendo uma coisa que vai resultar. O meu corpo, aos poucos, começa, primeiro a minha musculatura começa a ficar mais relaxada. Faça isso. Eu tenho conseguido acalmar alguns pacientes que às vezes entram em crise com esse mecanismo, que parece bobo,
mas que faz muita diferença na hora de uma grande crise. Então, respire. Quando eu respirei e eu foquei o pensamento aqui, nessa respiração que eu fiz, então eu redireciono o meu pensamento, tá? Se eu estou na crise, eu não posso voltar a pensar naquilo, porque naturalmente vai desencadear tudo de novo. Então eu vou usar um subterfúgio. Eu vou pegar o meu pensamento e vou colocar ele para uma outra coisa que seja mais agradável, momentaneamente. Eu não estou a fugir do meu problema, eu estou a me regular. Então eu pego esse pensamento e eu foco em alguma coisa intencionalmente. É um livro, é uma leitura, é uma coisa que é boa e que me edifica. Eu volto para isso. Fazendo isso intencionalmente, então eu vou me acalmando. Eu volto a ficar regulado e então agora eu vou pensar, não tem um problema. Lembra? Floresta. Não vai adiantar eu ficar aqui a pensar nos detalhes. Eu tenho que pensar na floresta. Então eu pergunto, eu preciso focar a minha atenção em eu estou a focar a minha atenção apenas num aspecto do problema? Ou esse pensamento que eu estou a ter, ele é importante para a totalidade da resolução do problema. Então, por exemplo, no início do Covid, o que aconteceu? Muitas pessoas se desesperaram. Porque tínhamos a falsa sensação que tínhamos o controle das nossas vidas. Eis que vem o Covid e bota toda a gente dentro de casa. Eu tenho que fechar o comércio, eu tenho uma pequena empresa, eu tenho um gabinete, eu tinha uma reunião e, portanto, uma viagem para fazer e tudo é parado, alheio à minha vontade. E eu começo, o que é que eu vou fazer agora? Vai acabar tudo! Partiu de mim o ficarmos isolados em casa? Eu tenho poder e controle sobre isso? A segunda pergunta é, isso que estou a pensar e sentir está no meu controle? Não está, eu estava com raiva, eu estava preocupado, porque o que eu vou fazer? Mas estava sob o meu alcance? Não. Então o pensamento tem que ser, eu preciso pensar numa solução, ultrapassar o problema. Se não depende de mim, eu sair de casa e eu tenho que ficar, então eu tenho que pensar em estratégia. Como é que eu posso fazer agora? Objetivos pequenos, para hoje. Então eu tenho que ligar para os clientes? Então eu vou ligar para os clientes. Pequenas metas, quando a crise vier, eu olho para o todo, eu faço essas perguntas. Isso vai me ajudar, vai me nortear o meu futuro. Estabeleça as metas diárias na sua vida. Pequenas e possíveis, viáveis para serem pensadas. Defina um tempo para descansar. Lembra? Estamos num mundo muito agitado. Precisamos de descanso. Para descansar o nosso corpo físico, mas também para descansar a nossa mente. Quem tem crianças em casa e tem que ficar em isolamento, fica com os cabelos assim. Porque as crianças são muito cheias de energia. E às vezes tu tens que cuidar da criança, tens que trabalhar, fazer a comida, vigiar a outra que está em teleaula e coisas assim. E aquilo é uma loucura. Um dia nós passamos bem. Olha, consegui. No segundo dia, tá difícil. Nós precisamos fazer metas pequenas, uma rotina ajuda-nos nessas tarefas, nessas empreitadas, né? Então nós precisamos também ter esse tempo para descansar mente e corpo. Peça ajuda e formule esse tempo. E tomar banho. Não é bom tomar banho? Precisamos tomar banho. O que é isso, Rose, de tomar banho? Ai, que coisa! É assim, todos nós deveríamos tomar o banho, não é? O banho é para limpar a sujeira física que está, a poeira que está no nosso corpo. Bom, é bom. Nesse tempo, estabeleça pensar em si. Enquanto tomas o banho, pense. Estou a lavar os cabelos. O que eu fiz de bom hoje? Eu fiz alguma coisa de boa hoje? Uau! Eu posso melhorar? Ok, tá bom. Bom, cheque feito. Eu fiz alguma coisa que não foi tão boa? Eu preciso pedir perdão a alguém? Ou eu preciso perdoar alguém? É um exercício.
exercício simples enquanto estou a tomar banho. Isso faz com que eu tenha consciência de mim própria, do que eu fiz e do que eu deixei de fazer. Eu tomo banho, limpo o físico e também penso em mim. Não é uma boa estratégia? Tomem o banho! O objetivo final de toda a crise é atravessá-la com o mínimo de desgaste possível para mim e para as pessoas que estão ao meu redor. Não é que eu não vou ter que ficar em frangalhos em algum momento. Não é que a crise não me vai atingir de alguma maneira. Sempre que eu entro numa crise, eu saio dela diferente. Mas a questão é, eu vou tentar fazer o possível para que esses desgastes sejam mínimos. Para mim e para o outro. A crise, ela é boa, porque ela redireciona o meu passo. Nós não podemos olhar para a crise só como alguma coisa que é má, mas como uma oportunidade de crescimento e mudança. E eu termino dizendo que Deus não nos dá força para mudarmos, negarmos ou desafiarmos as circunstâncias de crise que nós estamos a viver. Se nós nos aproximamos de Deus a pensar que Ele vai sempre mudar as nossas circunstâncias, estamos errados. Ele nos dá força para estarmos contentes em qualquer situação. Eu sempre digo para os meus pacientes, nós não podemos mudar o outro, mas nós podemos mudar a nós próprios. A forma como nós vemos as coisas ao nosso redor. Isso são passos para termos emocionalidade saudável em tempos quaisquer. É trabalhoso? É. Requer de nós? Sim. Parar, pensar, avaliar. Como é que eu mudo o sentimento? Reavaliando as situações, aquilo que se passa dentro de mim e o que está ao meu redor. É assim que eu mudo, é assim que eu cresço, é assim que eu tendo e caminho para estar mais saudável. Ok? Todos entenderam? Pronto, vamos passar então para o momento de perguntas, caso alguém tenha. Fazemos essa